recomendo a leitura dos seguintes livros, que realmente considero geniais. Primeiro, O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. É difícil uma pessoa não gostar desse livro. Ele influenciou e continua influenciando diversas gerações de jovens, tanto dos Estados Unidos como de outras partes do mundo. É um texto sedutor, desses que prendem a atenção desde a sua primeira frase. Bem interessante é o personagem principal, Holden Caulfield. Esse cara é um sujeito e tanto. Um jovem que fala, pensa e que age como Holden se torna automaticamente um amigo da gente. É difícil não se identificar um pouco com ele, como eu mesmo me identifiquei quando tinha não mais que 17, 18 anos de idade. Para que serve o apanhador no campo de centeio? Para entender o jovem em um mundo em transição, suas contradições, seu desalento, angústias e desafios, e tudo isso em meio a uma narrativa literária sedutora. O segundo livro que recomendo é Obra Reunida, de Campos de Carvalho. É gostoso de ler esse livro. A estrutura dessas histórias mantém na gente o gosto da leitura sempre aceso. Na verdade, são textos um pouco pirados demais, mas depois que se engata uma terceira, a coisa flui e você vai rir muito, pois os personagens têm um pé no asilo e outro na realidade. Um deles, o principal, pensa que está hospedado em um hotel 5 estrelas e, na verdade, está mesmo trancafiado em um manicômio. Esse personagem confunde absolutamente tudo. É muito divertido. Para que serve a Obra Reunida de Campos de Carvalho? Para entender como se constrói um bom texto usando apenas a imaginação criativa e também para sentir o prazer da leitura. O terceiro livro que recomendo é Siddhartha, de Hermann Hesse. Li Siddhartha quando tinha 16 anos de idade e depois voltei a lê-lo quando já tinha 25 anos. Siddhartha trata da história de Buda, romanceada de forma cativante. Os personagens são super interessantes e criam uma certa cumplicidade com o leitor. Vale muito a pena conferir. Hermann Hesse, seu autor, ganhou o Nobel de Literatura nos anos de 1950. É uma obra que desafia o tempo. Para que serve? Ora, Siddhartha serve para que a pessoa possa conhecer um mensageiro de Deus sem pieguices. Na verdade, Buda, ali, se apresenta como um ser humano tranquilo e cheio de vida. O quarto livro que recomendo é A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. Este livro reúne as crônicas publicadas pela autora no Jornal do Brasil. São textos fantásticos, poéticos, reflexivos e muitas vezes comovedores. Vale muito a pena ler cada uma dessas crônicas publicadas nos anos de 1970 no antigo e sempre ótimo Jornal do Brasil. Esse livro serve para a gente gostar de ler, gostar de sentir uma emoção e de fechar o livro e pensar: mas Clarice, que autora incrível, hein?